A paz do Senhor a todos os irmãos de Vila Antártica. Aqui é o pastor Marcelo Leandro, eu sou do Tempo 7 e a convite do vosso pastor Mira Palheta, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, pastor. Ele pediu para que eu possa compartilhar com os irmãos uma palavra. Gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 1 em diante, nós vamos fazer algumas leituras. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por batalhas, por lutas, e todo cristão passa, independente se é pastor, novo convertido, jovem ou tem experiência, todos passaremos por dificuldades. A Bíblia diz que neste mundo teremos aflições, mas temos que crer. O Senhor venceu e nós também temos o mesmo Espírito Santo que vai nos dar vitória. Mas algumas pessoas perguntam: qual o segredo da vitória? Qual o segredo para nós sermos um vencedor? Qual o segredo para vencer? Pastor, conta aí qual os passos da vitória. É muito engraçado que as pessoas acham como se fosse algo mágico, algo que acontecesse inesperadamente ou com uma palavra de força. É claro que a Bíblia tem, a palavra de Deus tem poder, não uma palavra dita por um homem, não é a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, que tem poder. E às vezes as pessoas esperam algo mágico, como acontecia no Egito com os mágicos lá. E eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus para dizer que para se ter vitória não existe passos, existe fórmula, não existe regra. A vitória é conquistada com uma vida, a vida que nós levamos. Vamos ler o texto? Olhe só o que a palavra de Deus diz. Deus é o título dessa versão, 2 Crônicas, capítulo 20. Tem como título assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Texto bastante conhecido. Vou ler para os irmãos. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e os da montanha de Seir vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é El-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos e gentes, e da tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 7. Porventura, ó Deus, nossos, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da tua casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Só até aqui. Vamos meditar um pouco a respeito desse texto. Antes disso, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, ó Senhor, pela oportunidade que nos concede. Ó Senhor, vai abençoando a cada irmão, Senhor Jesus, que estará ouvindo esta mensagem, que o teu Espírito tenha liberdade enquanto ministramos, ó Senhor, a palavra, que o teu Espírito tenha liberdade de curar, de salvar, de libertar, ó Senhor, de dar vitória à tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Falei aos irmãos que aqui, quando nós lemos esse texto, parece que algumas coisas que acontecem vai gerar um resultado abençoado. Josafá vai sair vitorioso dessa batalha. E algumas coisas que aconteceram
eu gostaria de informar para os irmãos como essas coisas aconteceram. Primeiro, Josafá, quando ele passa a reinar sobre Israel, ele entra com uma mudança muito forte no reino em que ele passa a administrar. Quando o seu pai morre e ele assume o trono, a Bíblia diz que Josafá não andou segundo o caminho do seu pai, mas andou de acordo com Davi. Mas como pode ele andar de acordo com Davi e não... Ele viu seu pai trabalhando, mas ele andou de acordo com Davi, não adorando a Baal e servindo somente ao Senhor Deus. Porque o rei, o seu pai anterior, não fazia isso. Se você for ver, você pode abrir a sua Bíblia aí, no texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 17, que diz assim: e Josafá, seu filho, reinou, 2 Crônicas 17, 1. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra e todas as cidades fortes e guarnição na terra, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baal. E aí tem toda uma história explicando lá, e eu já vou falar a respeito disso. Olha só, Asa, seu pai, se afastou de Deus. Mas Josafá, quando assume o trono, ele assume a responsabilidade de buscar ao Senhor. É bastante importante nós entendermos que este momento em que Deus institui rei sobre Israel, ele tinha dado algumas ordens a Israel e ao rei. Se você for lá no momento em que o profeta vai escolher Saul para ser rei de Israel e depois quem vai assumir Davi, o homem segundo o coração de Deus, você vai ver que o profeta Samuel, ele faz uma recomendação. Embora existiam sacerdotes, embora existiam os líderes da descendência de Arão, era responsabilidade do rei ter a palavra de Deus, a Bíblia, disponível ao seu lado no trono. E ele deveria consultar a Bíblia todos os dias. Ao rei era dado essa responsabilidade de ler a palavra de Deus todos os dias, para que no momento do seu julgamento ele pudesse julgar e discernir conforme a palavra de Deus. E aí você me pergunta, será que Saul fez assim? Nós conhecemos a história. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele diz, na sua palavra eu medito de dia e de noite. A Bíblia estava disponível não só no templo, a lei de Israel, o Torá, no momento ainda não tinha a Bíblia toda, mas estava disponível para o rei meditar nela de dia e de noite. Era essa a responsabilidade. E Josafá faz isso. Naquele texto que nós lemos 17, se você continuar lendo, você vai ver que ele, Josafá, não só lia a palavra de Deus, como ele instituiu príncipes que deveriam ensinar o povo. Josafá é um rei em que está tirando os Baales ou as idolatrias, todos os postes que tinham criado pelos seus pais, para que o povo adorasse somente a Deus e fosse ensinado na palavra. Um rei que está preocupado em ensinar as pessoas na palavra e manda príncipes para poder fazer isso. Olha só, capítulo 17, na continuação, versículo 4. Antes buscou a Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o seu reino nas suas mãos. E toda Judá deu presente a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. Tirou os altos e os bosques de Judá. E ao 3º ano do seu reinado enviou eles os seus príncipes, e aí vai dar uma lista aqui dos príncipes, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, e aí vem toda uma lista, versículo 8. Com eles os sacerdotes, e o versículo 9.
e ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, ensinaram entre o povo, e estavam todo o ensino da palavra de Deus sendo colocada em Israel, porque Josafá, que buscava a Deus, instituiu isso como lei. O segredo da vitória, às vezes as pessoas acham que é deixar o Salmo 91 aberto. O segredo da vitória é meditar na palavra de dia e de noite. O segredo da vitória é ter um convívio com a palavra todos os dias. A partir do momento que você lê a palavra todo dia, ela te fortalece, ela te dá graça, ela te dá força. No dia mau, ela que vai trazer a vontade de vencer. No dia da dificuldade, se tornares frouxo, pouco será a sua força. Mas se você crer em Deus, no dia da dificuldade, você vai lembrar da palavra de Deus e vai falar: com o Senhor eu saltarei muralhas. E você vai ter uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, porque você anda de acordo com a vontade de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Josafá. Ele ensina o povo, ele busca o Senhor, não só ele busca, mas ele pede que o povo entendam as coisas de Deus, ele quer que o povo saiba das coisas de Deus. E agora ele vai passar por uma dificuldade. Até porque neste mundo, todo mundo, seja bom ou mal, passamos por dificuldades. Todos passam por prova. Israel passava dificuldade porque Israel se desviava do Senhor. E o profeta que estava lá passava junto. Mesmo que ele tenha sido perfeito, não tenha falhado, não tenha errado, estava buscando o Senhor. Mas quando Israel todo passava a prova, passava todo mundo. Estamos passando por momentos difíceis. Covid, estamos passando aí por essa dificuldade de estarmos presos. Mas todo mundo está passando. A questão é, como você está passando? Você ainda crê em Deus? Você sabe que Deus é a sua esperança, que Ele é poderoso para te ajudar, poderoso para te abençoar? Então não se preocupa, descansa nele. Enquanto os outros estão apavorados, você está tranquilo, sabendo que o seu Redentor vive. É essa mudança que nós precisamos, isso só vem pela palavra, não se conformando com esse mundo, mas sendo transformado pela palavra de Deus. Olha só o que acontece. Vem uma notícia ruim, embora ele está fazendo todas as coisas certas, está buscando o Senhor, está adorando a Deus. E Josafá, para que vocês possam entender quem é Josafá. Josafá, um dia ele fez um acordo com Israel. Estava reinando em Israel Acabe, o rei tribuloso, aquele rei que casou com Jezabel. O rei Acabe estava em Israel e Josafá era rei de Judá. E aí eles fizeram um acordo, fizeram uma aliança, né? E eu acho que teve um acordo de parentela, não diz a Bíblia se casou algum filho ou se ele casou com alguma filha, não diz, só que teve um acordo de parentesco, teve um casamento para poder unir Israel e Judá. E numa dessas festas eles se reuniram e estava lá o rei Acabe, tribuloso, desviado, dirigido por Jezabel, e Josafá servindo e buscando ao Senhor. E aí eles conversando, reunindo e falaram: e se a gente se juntar para a gente poder se defender lá dos assírios, se a gente se juntar para poder, os assírios, eu sei que estão te atacando, vamos montar um exército? Então vamos fazer o seguinte. Aí o Josafá falou: eu só vou somente se Deus falar que é para ir. Se Deus falar que não é para ir, eu não vou. Aí o Acabe falou: tudo bem, vamos resolver isso daqui, manda chamar os 400. 400 o quê? Tem uns 400 profetas aqui. Eram os 400 profetas de Baal. E aí chegou lá, fez aquela palhaçada, fez aquela festa, e aí os profetas de Baal falaram: vai que vai te dar vitória. Aí o Josafá falou: ô rei Acabe, só uma pergunta, não tem profeta de Deus aqui não? Esse culto aí tá meio estranho, eu não participo, não é comum, eu não participo dessas coisas. A minha adoração é a Deus, eu preciso de um profeta de Deus, não tem profeta de Deus? Aí o rei Acabe ficou assim: eu acho que tem um profeta aí, o Micaías, mas ele só profetiza mal, ele só profetiza o mal para mim, ele nunca profetiza bem, não, manda chamar ele, porque se não for profeta de Deus, para mim não serve, eu quero ouvir Deus falar. E aí depois você pode meditar nessa história, que é uma outra história. Vamos voltar aqui. Estou dizendo para você que Josafá, ele buscava o Senhor, ele dirigiu o povo a conhecer a palavra, ele lia a palavra de Deus, ele tinha convívio com o santuário, com adoração, com louvor.
buscando a palavra de Deus. Embora nós estamos afastados, mas você tem que ter o seu momento onde você lê a sua palavra, onde você ora, onde você tem o seu convívio com Deus. É uma vida de oração, é uma vida de comunhão. É esse o segredo da vitória. Que às vezes as pessoas pensam que, não, você tem que viver, ter experiência, estar com Deus a todo momento. Olha só, Josafá recebe uma notícia muito ruim. Ele chega e, conforme nós lemos, ele fala assim, olha, está vindo aí um exército gigante. E não é pouco não, porque são 3. São os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir. São 3 exércitos. Estão vindo aí como se fosse um mar de gente que está vindo aí. Os amonitas e os moabitas são descendentes de Ló. As 2 filhas de Ló geraram aí do incesto os amonitas e os moabitas e fizeram 2 povos que eram irmãos. Os da montanha de Seir também é uma mistura dos amonitas com os edomitas. Esses 3 reinos se levantaram e estão vindo contra Judá. O rei de Judá é Josafá. E agora ele recebe uma notícia e fala, está vindo 3 exércitos aí e são como um mar. É muita gente. E já estão aí perto do Mar Morto. Já tinham atravessado, porque o Mar Morto dividia aonde moravam a montanha de Seir, os amonitas e os moabitas. Ficavam depois do Mar Morto. Só que eles já tinham atravessado para o outro lado, já estavam no terreno de Israel, que é o deserto de El-Gedi, conforme o texto que nós lemos. Esse deserto é embaixo e eles vão subir para pelejar contra Israel que está em cima. E quando eles recebem essa notícia, o texto disse que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. A leitura que nós fizemos, versículo 3. E apregoou um jejum a toda Israel. Olha só, o rei só buscou a Deus e só informou que toda Israel deveria fazer o jejum naquele momento, porque Israel já estava acostumado, já lia a Bíblia e sabia qual era o caminho. Se a pessoa não está acostumada a orar, não está acostumada a jejuar, e você põe ele para fazer em cima da hora, é uma vida de oração. É uma vida que a pessoa tem que ter. E você tem que saber o porquê da oração, o porquê do jejum. A Bíblia diz que o jejum e a oração traz a nós aumento de fé. A Bíblia fala que uma vez os discípulos não puderam expulsar um demônio. E aí chamaram o Senhor, nós pedimos para os seus discípulos expulsar, mas não conseguiram. E o Senhor repreendeu os discípulos, olha, vocês são de pouca fé. E aí o Senhor foi lá e repreendeu o demônio. Os discípulos falaram, meu Deus do céu, a gente expulsou o demônio em nome de Jesus antes, e agora o que aconteceu? E aí Jesus disse, olha, isso daí só com jejum e oração. Vocês não expulsaram porque vocês têm pouco jejum e pouca oração, falta de fé. Quando vocês oram em jejum, a fé de vocês aumenta. E aí vocês não temem potestade, principado, porque você sabe quem está com você. Quando você jejuma, você diminui o seu corpo e sabe que você não vai vencer pela força da sua mão, do seu poder, mas do poder que existe em você, que é o Espírito de Deus. O jejum é para diminuir o meu corpo, a minha carne e o meu espírito passar a crer. A oração é para que eu possa entender que eu sou totalmente dependente dele. E foi isso que Josafá fez. Ele aprendeu na palavra que ele deveria orar e jejuar para vencer certas batalhas. E ele não só faz isso, mas põe uma lei a um povo que já conhecia pela palavra que esse era o caminho para ser abençoado. Eles já oravam, já jejuavam e agora estão fazendo isso novamente, algo que já é de comum. E o texto diz que enquanto eles oravam, enquanto eles jejuavam, Deus usa um profeta. Olha só o texto. Olha, antes de falar do profeta, eu queria que vocês prestassem atenção no texto do versículo 7, que nós lemos aí. Versículo 7 não, versículo 9, que nós lemos na nossa leitura inicial. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome,
nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na noite, na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Por que será que na oração de Josafá ele disse isso? E eu vou dizer para você, ele disse isso porque ele tinha convívio com a palavra. Ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Ele começa dizendo, ó Senhor dos céus e da terra. Não pode começar uma oração se você não crê nem em quem você está orando. Você tem que crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que precisa crer que Deus existe e que é galardoador. Quem busca Deus tem que crer pelo menos isso. A Bíblia diz que o inferno, os demônios tremem diante do nome de Jesus. E a gente não sabe qual o poder do nome de Jesus porque nós não lemos. A partir do momento que você começa a ler, você vai entender que Jesus é o alfa, o ômega, foi ele, tudo por ele, tudo veio dele, tudo que passou a existir. João diz bem assim, olha, ele é a vida, tudo que existe só veio porque ele disse, ele criou. Ele criou todas as coisas. Jesus não é um profeta, não é um homem qualquer. Ele é Deus, ele é a fonte criadora da sua vida, da minha vida e de todo o universo. Tudo está debaixo do seu poder. Até os demônios foram criados por ele, por isso que tremem e têm medo. Mas será que você conhece ele? Josafá tinha convívio com a palavra. Quando ele começa a falar, olha, Deus dos nossos pais que tirou, ele cita que Deus tirou as pessoas que moravam naquele lugar, todos os heteus, jebuseus, tirou tudo para dar ao povo de Israel. Ele sabia, ele tinha lido isso na história. Ele tinha lido o Torá, ele tinha lido o livro do Êxodo, como Deus fez para vencer os egípcios. E agora ele cita um texto que está lá em Salomão, no dia que Salomão adora a Deus e apresenta o santuário. No dia que Salomão inaugura o santuário, Deus derrama da sua glória que enche o templo, os sacerdotes não podem ficar em pé. E aí Deus fala com Salomão, Salomão, sabe o que aconteceu isso quando a glória entrou? Fui eu, Deus, que entrei aí e aceitei o sacrifício de vocês, a adoração de vocês. Eu fui lá e coloquei o meu nome lá dentro. A minha glória entrou dentro do santuário. Escrevi meu nome. E no dia que vocês chamarem, vocês tiverem dificuldade, ou peste, ou luta, ou batalha, e chamar o meu nome e clamar nesse templo, eu vou ouvir. Agora Josafá trazendo à memória aquilo que foi prometido por Deus lá atrás. Ele traz o texto da palavra. Só faz isso quem tem convívio, quem tem vivência, quem vive a palavra e crê. Muitas vezes deixamos de ser vitorioso por não conhecermos a palavra, que o povo perece por falta de conhecimento. Josafá entra adorando a Deus, cita o texto bíblico e Deus envia um profeta para responder a sua oração. O texto da resposta do profeta está no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que coisa linda. Depois que Josafá busca o Senhor responde e diz bem assim, não se preocupe, Josafá, você não tem que pelejar. Lembra que eu falei que ele consultaria o Senhor e só iria para a batalha se tivesse certeza? Agora Deus, ele nem tinha pedido, o Senhor responde e fala, não vão ter que fazer nada, eu vou pelejar por você, acalma, descansa, quietai-vos em saber que eu sou Deus, espera aí que eu vou pelejar por vós. O que eu tenho que fazer? Qual o segredo da vitória? Você não tem que fazer nada, você só tem que crer. Tudo é possível aquele que crê. E agora ele não só crê, como eles começam a adorar. Olha a sequência, o que acontece. A partir do momento que eles ouvem a resposta de Deus da oração, eles começam a adorar.
E aí, olha que coisa linda. Ele buscou o Senhor respondeu e eles entram com a adoração. Só acontece isso para quem já tinha meditado na palavra constantemente. Versículo 18. Então Josafá se prostrou em rosto em terra e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor. Olha que coisa linda. Depois de ouvir Deus falar, vou te dar vitória. Meu irmão, você só tem que adorar, você só tem que agradecer, você só tem que crer. Tudo é possível aquele que crê. Ah, pastor, mas é difícil. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz que uma vez um homem buscando a Cristo falou assim: Senhor, eu preciso de uma bênção. Ele falou: meu filho, tudo é possível aquele que crê. Então, Deus, o problema é esse, eu não creio. Ajuda a minha fé. Esse problema, eu preciso de fé. Para alcançar a vitória, eu estou achando que nem fé eu tenho. Como é que eu faço? Olha só como Deus é tão maravilhoso. Ele, pela sinceridade dele, de dizer que a fé dele era pouco, o Senhor aumentou a fé dele foi acrescentada e ele recebeu a vitória. Quer dizer, e se você não tiver fé, mas crê que Deus está te ouvindo, ele é até poderoso para aumentar a sua fé para você receber a bênção. É isso que nós precisamos entender. Deus tem resposta para todas as coisas. A história não acaba aí. A Bíblia diz que como o povo, os 3 exércitos estavam subindo em direção a Israel, estavam vindo do deserto e subindo. Israel está acima, e eles estão vindo do Mar Morto em direção a esse exército com grande número, está vindo. O texto diz exatamente o que deveriam acontecer. Olha só, pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e saindo ele, versículo 20, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi, ó Judá, e vós moradores na terra, crede no Senhor vosso Deus e estáis seguro. Você só tem que crer. O rei se levanta, fala: vocês já ouviram a palavra, vocês já ouviram a profecia, vocês só tem que crer, vão para a batalha agora. O texto diz que eles subiam as escadarias de Aziz, enquanto o exército está subindo em direção ao povo de Israel que está descendo, 3 exércitos. Esse Judá, esse Josafá que está levando Judá, já tinha avisado para Deus: Deus, nós não temos força, nós não temos como vencer, o nosso exército é pequeno para vencer esta, como o mar. A quantidade de gente era como um mar vindo do Mar Morto, era como tivesse vindo um mar de morte em direção a Israel, e Israel só tinha que crer, só tinha que acreditar. Enquanto eles subiam pelas escadarias para poder alcançar Israel, que estava em cima, o rei Josafá disse ao povo de Israel: creiam que Deus vai dar vitória. E é o seguinte: cancela todo o armamento aí, põe para trás. Hoje quem vai na frente é os cantores. E colocou os cantores para cantar. Como assim os cantores? Coisa de Deus não se explica, milagre não se explica, simplesmente acontece. Quando ele coloca os cantores na frente e começam a cantar, lembra que eu falei que o exército estava em cima e está vindo aqui 3 exércitos embaixo e o exército de Israel pequeno, número pequeno aqui em cima, mais 3, a multidão como o mar subindo em direção a Judá. Esse exército aqui na frente dele tem cantores que cantam, e quando eles abrem a boca, como eles estavam em cima, ecoa, o som desce, o som vai atingir o som de quem está no alto. Por isso que às vezes nós estamos no púlpito para falar, para que o som tenha liberdade de alcançar as pessoas mais distantes. Quando se vai falar, fica num tablado para que o som tenha liberdade de passar. O som do louvor dos cantores de Israel não tinha nada para atrapalhar. Agora acaba ecoando diante do exército que está subindo para a peleja, um grande exército para destruir Judá. E o som que ecoa, que está descendo diante desse exército, dessa multidão, é o som de um salmo. Todo mundo sabia o salmo. Todo mundo sabia o salmo, porque Josafá tinha mandado lá atrás ensinar o povo a música. Todo mundo sabia cantar música. Josafá põe os cantores na frente e vou falar: vamos cantar um hino conhecido? Vamos cantar algo que todo mundo saiba? Começa a cantar aí. Vamos ver aí, olha o texto. O texto está no versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante
dos armados e dizendo, olha o salmo aqui, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. São vários salmos que tem esse texto, pode ser o Salmo 106, o Salmo 136, mas todos esses salmos estão dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade para sempre. Tanto o Salmo 106 ou 136, eu não sei qual foi que ele estava adorando, ou que esse grupo de cantores e toda Israel cantava e ecoava no exército inimigo, dizia no Salmo 136, porque o Senhor nos deu vitória contra os egípcios, o Senhor nos deu vitória contra os inimigos, o Senhor está conosco, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E aí, o exército inimigo está subindo, está falando, cadê que eu não estou vendo guerreiro, eu não estou vendo flecheiro, eu só estou vendo música, eles estão cantando, eles estão festejando, o que eu ouço aqui é só que eles estão adorando a Deus e dizendo que a vitória já é certa, eles nem pelejaram com a gente, nós com essa multidão toda e eles não estão com medo. As coisas que acontecem ao seu redor não podem te provocar medo. A Bíblia diz que o inimigo está rugindo como um leão para provocar medo, para que na hora que alguém fuja, ele possa tragar. A sua confiança tem que estar no Senhor. A sua vida, a sua fé tem que estar no Senhor. É Ele que fez os céus e a terra, e Ele é poderoso para te livrar e para te dar vitória, e para vencer essa enfermidade, para te dar cura, para te dar bênção, para te abençoar financeiramente, fazer você prosperar em meio a tanta dificuldade, para curar, para salvar seu filho, a sua família. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Enquanto esse som desce e atinge o exército inimigo fica apavorado. Aconteceu alguma coisa. A Bíblia diz que enquanto o povo de Israel adorava, o Senhor colocava emboscadas. O texto diz que juntou-se os amonitas com os moabitas e mataram os da montanha de Seir. Era como se fizesse aqui, são 3 exércitos e alguém está traindo alguém. Alguém está traindo alguém. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é o pessoal da montanha de Seir, que eles estão muito afastados, eles estão nos traindo, por isso que eles estão comemorando lá em cima. Vamos matar ele. Os 2 exércitos foram lá e destruiu o da montanha de Seir. Depois, os amonitas foram, eles ainda estão cantando. Como é que pode estar cantando se nós estamos indo para a guerra? Então, na verdade, não é os da montanha de Seir, e um foi contra o outro, e naquele dia todos morreram, os da montanha de Seir, os amonitas e os moabitas. Um mataram o outro. O texto diz que um atalaia subiu quando viu todos os mortos e falou, só tem corpos. Olha só o texto que diz exatamente o que eu falei. Porque os filhos de Amon se levantaram contra os... Versículo 23. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os da montanha de Seir para destruir e exterminar. E acabando com eles, os moradores de Seir ajuntaram uns contra o outro para destruir-se, tanto os moabitas como os amonitas. Entretanto, chegou a Judá um atalaia do deserto. E olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Em outras palavras, aquele exército que era como mar, quando foi se levantando contra Israel, o Deus de Israel ouviu o louvor e destruiu e exterminou todos os inimigos. Israel não precisou fazer nada, não levantou uma espada, não levantou uma flecha, somente louvando a Deus. Olha só, uma vida de comunhão através da palavra, através do jejum, da oração, através do louvor, coisas que você, meu irmão, está acostumado a fazer, ir à igreja, adorar o nome do Senhor. É uma vida de leitura da palavra, de oração, e isso é que vai te fortalecer, que vai te dar força. É isso que no dia da adversidade você vai crer, porque você tem um bom depósito no Senhor guardado e Ele cuida de você. Olha o que aconteceu com Josafá, eles não tiveram que fazer nada, Deus pelejou por ele e deu vitória, destruindo todos os seus inimigos e eles louvando a Deus. E por final, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, olha só, e vieram Josafá e todo o povo a saquear os despojos
acharam nela fazenda, cadáver, abundância. Versículo 25. Como também objetos preciosos tomaram para si, tanto que não podiam levar. Demorou 3 dias, 3 dias, olha só. A história de Josafá é maravilhosa. Ele recebe a notícia que algo ruim vai acontecer, que uma destruição vai acontecer, mas ele tem comunhão com Deus. Ele vai, busca na palavra, ele ora a Deus, ele jejuma, o Senhor fala com ele. Deus fala: olha, esse negócio que parece que é ruim, eu vou transformar em bênção, vou transformar em vitória. Esse negócio que parece que vai acabar com tudo, que todo mundo vai morrer, eu vou transformar em bênção para você. E foi exatamente o que aconteceu. Os inimigos foram destruídos e morreram todos. Não somente isso, mas trouxeram roupas, joias e materiais que são despojos da luta. Eles receberam bênçãos financeiras e demoraram 3 dias. Era tamanha as coisas desses 3 exércitos que eles demoraram 3 dias para poder levar todas as bênçãos, porque foram lá, saquearam, tiraram todos, foram embora, levaram para Jerusalém, voltaram de novo, pegaram mais, depois voltaram de novo. 3 dias pegando bênção, pegando vitória, porque não dá para levar tudo na mão num dia só, botar em cima do animal. Olha o que Deus fez. A situação que estava ao redor era de medo, de temor, e Deus transformou em vitória, em festa. Eles entraram em Jerusalém louvando e agradecendo a Deus. Meu irmão, essa luta vai passar. Deus vai te dar vitória e vai transformar todas essas provas, todas essas pelejas que você está passando em bênção, em vitória, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma vida de comunhão na palavra, na oração, no jejum, no envolvimento com as coisas de Deus, na adoração, e com certeza você vai ser um vitorioso em nome de Jesus. Deus abençoe. Quero desde já agradecer pela oportunidade, o irmão Mirapalheta. Deus abençoe. Os irmãos da Vila Antártica, Deus abençoe. Quero orar por vocês em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça e a paz entre agora no lar de cada família, de cada irmão, Senhor Jesus, que o Senhor vá entrando com bênção, com vitória, Senhor, com salvação na vida da tua igreja. Abençoa o teu servo que está lá dirigindo a Vila Antártica, Senhor Jesus. Abençoa cada crente, Senhor, cura, liberta, salva, dá vitória, Senhor. Abençoa financeiramente. Deus, entra, Senhor Jesus, na peleja do teu servo, para que eles também possam ser vitoriosos. E, Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e desejamos, em